E eu começo já por uma pequena confissão, imaginem. É que, e disso muito me arrependo, enfim, embora na altura não pudesse ter tomado essa decisão, é que eu nunca fui aluno desta disciplina no ensino público. É verdade. Enfim, não vou agora entrar em pormenores, mas circunstâncias, enfim, complexas da minha infância, relacionada também com a relação entre os meus pais, na altura, infelizmente, nunca me foi dada a possibilidade de frequentar esta disciplina. Mas, portanto, aqui estou, imaginem, eu não podia imaginar que ao fim de 40 anos estaria a participar num tipo destas jornadas e aqui a fazer a apologia e a defesa da importância desta disciplina. Acho que tenho feito noutros contextos, mas agora aqui perante, digamos, os verdadeiros protagonistas que são os professores desta disciplina. Vejam como a vida dá tantas voltas e às vezes há tantas surpresas. Mas, de facto, tenho estudado, enfim, como professor universitário, também tenho contacto com o ensino, tenho estudado muitas matérias, mas em particular nos últimos anos, e como constitucionalista também me tenho dedicado ao tema das relações do direito com a religião. É um assunto complexo, é um assunto, aliás, muito antigo, é um assunto que tem mudado muito ao longo dos séculos, sobretudo destes tempos agora em que nós temos um Estado de Direito, um Estado constitucional, só que século XIX, século XX, muita coisa mudou e, portanto, nesta fase da minha vida também resolvi, além de outros temas, dedicar-me bastante a esta matéria. O professor Luís Silva já o referiu. Eu trago aqui um exemplar para oferecer a do António, este meu livro, Direito da Religião, Direito Eclesiástico, enfim, adotei aqui um outro nome um pouco diferente, mas fica aqui também esta lembrança, espero que lhe seja útil e, portanto, e também para todos. Não estou aqui a fazer publicidade do livro, não me leve a mal, mas é aqui a minha lembrança também grata por se terem lembrado de me convidar, e eu só podia aceitar para estar aqui convosco, para vos dirigir aqui umas quantas palavras. Sabem que o ensino desta disciplina tem uma história concreta, digamos, neste Portugal pós-25 de Abril, mas o ambiente que nós hoje estamos a viver, nós estamos na realidade, estamos no mundo, podemos não ser do mundo, mas nós estamos no mundo, nós sabemos que isto é muito difícil, é mesmo muito difícil. E difícil porque o mundo sofre uma acelerada laicização, que não é de agora, mas hoje mais do que nunca. Eu também sou pai de 2 filhos que frequentaram esta disciplina, portanto, eles não seguiram, enfim, o caminho do pai, e, de facto, às vezes fico abismado com as coisas que eles me contam, digamos, dos colegas, enfim, o modo como hoje os jovens veem o fenómeno religioso. Não só, digamos, do déficit de crença religiosa e, sobretudo, a ignorância em relação a muitas coisas que dizem respeito à fé e à doutrina e aos dogmas e a tudo mais que diz respeito às religiões em geral e, em particular, à nossa religião, à religião católica. Mas, portanto, eu às vezes penso muito na posição dos senhores professores, senhoras professoras, que é uma posição muito difícil, da ideia que entramos num mar e a corrente puxa sempre no sentido contrário àquele onde nós queremos ir. Portanto, temos tudo contra nós. Bem, Deus não está contra nós, certamente, nem uns quantos colegas, mas parece que está tudo contra nós. Essa é que é a ideia que eu tenho. Embora nunca tivesse sido professor desta disciplina, quem sabe no futuro ainda irei ser, não sei, mas realmente é isso que eu sinto, em muitos aspectos da vida social, da vida política. Às vezes parece que há aqui uma conjugação de fatores realmente terríveis que nos colocam obstáculos num caminho que é um caminho difícil de se fazer, mas em que nós não podemos desistir. E em que é preciso ter arte e engenho de inovar e de fazer coisas novas. E também por isso, porque eu tive acesso a esses documentos, também só posso dar os parabéns também ao professor Fernando Moita e a todos os professores, realmente por estes novos recursos que são excelentes. Eu já conhecia os recursos anteriores, realmente houve um grande trabalho de renovação, de atualização e de ir ao encontro de novos temas, que são os temas que mais preocupam hoje a juventude, e de facto penso que a disciplina, a partir de agora, estará certamente melhor apetrechada com esses recursos e, portanto, os meus parabéns também por isso, não sendo propriamente um pedagogo nem um especialista na matéria, mas tive a ocasião de ver esse trabalho. Mas, portanto, esta disciplina nasce num contexto de ignorância social sobre o fenómeno religioso e sobre o catolicismo em particular, nasce de um conjunto de ideologias que estão constantemente a torpedear a fé católica, sabemos que isto é assim mesmo, portanto, nasce sobretudo num contexto de indiferença em relação, não só à religião, mas em relação aos valores. Hoje as pessoas querem ser bem-sucedidas na vida, e farão tudo para que isso suceda, nem que se atropelem uns aos outros,
não olham a meios para atingir os fins. Sabemos que isto é assim, é cada vez mais assim, mas acho que não podemos desistir e devemos acreditar que esse não é certamente o bom caminho, não só por razões íntimas, morais e religiosas, mas também por razões que são da natureza social, porque uma sociedade que se vai construir com base nessa base, essa sociedade não vai perdurar muito tempo. Ora bem, mas, portanto, é por isso que me parece que é uma boa ideia haver esta disciplina no ensino público, nos contornos que ela tem, sendo uma disciplina cujo programa é definido pela própria Igreja Católica e com professores que são escolhidos, e, evidentemente, também pela própria Igreja Católica, e sendo uma despesa, obviamente, do Estado, como deve ser, porque isto é um benefício feito a todas as pessoas que queiram frequentar a disciplina. Mas sabem que a aceitação da disciplina nestas condições, sobretudo depois do 25 de abril de 64 e depois do início de uma Terceira República, com características muito diferentes, aliás, para melhor, daquilo que tinha acontecido antes, esse assunto, a certa altura, foi um assunto polémico, porque havia pessoas que achavam que o Estado não devia pagar uma disciplina de ensino religioso de uma certa religião nas escolas públicas. Aliás, a questão foi ao Tribunal Constitucional, acho por 2 vezes, e aí está o grande milagre disto ter passado no Tribunal Constitucional, porque passou por 7-6. O Tribunal Constitucional tem 13 juízes, não sei se eles consideram, digamos, enfim, dos 12 apóstolos e mais, enfim, o seu líder, espero que não, mas neste caso até acertaram, porque realmente foi uma boa escolha ter sido 7-6. Bem, podia ser um contra os outros 12, mas neste caso foram 7-6. Portanto, houve mais que estavam contra, de facto. Mas acho que isso foi justo. Embora essa decisão tivesse sido uma decisão surpreendente, porque, como disse o professor Luís Silva, para quem lê a Constituição, e é por isso que isso tem gerado muitos equívocos, a Constituição apenas refere um dos lados da laicidade cooperativa. Ou seja, só refere a laicidade, não refere a cooperação. Mas não pode haver laicidade sem cooperação. E, portanto, a Constituição nunca diz que o Estado deve colaborar com as religiões que existem na sociedade, enfim, de acordo com a sua importância social e de acordo com a sua representatividade. A Constituição insiste muito que o Estado deve ser laico. Aliás, um dos limites materiais de revisão, aquelas matérias que nunca podem ser revistas, além da forma republicana de governo e dos direitos que nós temos, está lá a separação das igrejas do Estado. E, portanto, isso é um ponto assente. Portanto, a ideia da separação, às vezes uma ideia um pouco de separação separatista, mas nunca fala em nenhum lugar de uma forma específica, aliás, como outras constituições fazem, como o caso, por exemplo, de algumas constituições africanas que se inspiraram na nossa, ou o caso da Constituição brasileira, nunca fala na ideia de que a separação não é incompatível com a cooperação e não é incompatível com o apoio que o Estado possa dar ao fenómeno religioso e às suas manifestações, sejam elas culturais, cívicas, de cidadania, de ensino ou laboral, noutros âmbitos. E, portanto, num certo sentido, essas decisões do Tribunal Constitucional foram um importante elemento de correção e de aperfeiçoamento de um modelo que, literalmente visto na Constituição, era um modelo de mera separação, um pouco enfim, à maneira francesa, em que o Estado não tem qualquer tipo, nem pode ter qualquer tipo de relação com o fenómeno religioso, porque alguns pensam que fica um canto contaminado com alguma ideia religiosa e, portanto, o Estado, digamos, é um Estado puramente neutro, ascético do ponto de vista religioso e não pode ter qualquer cooperação com o fenómeno religioso. Não é assim em Portugal, embora reconheça que, de facto, a Constituição não tem essa referência direta. Mas isso não é nenhum obstáculo, porque as Constituições, que eu saiba, nunca podem ser interpretadas de uma forma literal. As Constituições têm que ser interpretadas também no seu contexto histórico. E quando a Constituição foi feita, havia uma concordata que era a de 1940 e que não foi revogada. Portanto, aliás, pelo contrário, o poder revolucionário, quando houve o 5 de Abril, até aceitou a concordata porque pediu a alteração da questão da relevância civil do divórcio no que respeita ao casamento católico que tem efeitos civis. Mas se pediu essa alteração, que realmente foi consumada em 75, é porque aceitava tudo o resto. E, portanto, o facto de ter insistido nesse ponto, que era um ponto concreto, enfim, que afligia muitas pessoas, mas a verdade é que isso foi o reconhecimento de que, afinal, tudo o resto estava bem. Ainda que esse argumento seja um argumento que não é visto por aqueles que acham que Portugal é um Estado, na prática, confessional, e já vi muitos artigos e muitos livros escritos dizendo que aquilo que nós estamos hoje a viver, sobretudo nas escolas públicas, com o ensino desta disciplina, que esta disciplina é inconstitucional, porque viola o princípio da separação e o princípio da laicidade. Nunca vi as coisas dessa forma e, sobretudo, depois, mais tarde, este modelo que foi construído, enfim, de uma forma casuística pelo Tribunal Constitucional, acabaria por ser consolidado
com a própria nova Lei da Liberdade Religiosa, que é um diploma, aliás, muito importante, a Lei 16 de 2001, de 22 de junho, aliás, é o dia considerado da liberdade religiosa, precisamente porque esta lei vem dizer aquilo que faltava dizer na Constituição, que é o estabelecimento do princípio da cooperação do Estado com as confissões religiosas. E, portanto, aliás, de uma forma até bastante enfática, dizendo que a cooperação deve existir, claro, dentro daquilo que pode corresponder às atribuições do Estado, de bem-estar e do bem comum, mas também conforme a representatividade dessas mesmas religiões, porque não podemos tratar de igual forma aquilo que é diferente do ponto de vista da importância e do impacto social que têm as várias religiões de acordo com o seu número de fiéis e de acordo com as suas doutrinas e a sua importância social. E, portanto, é na lei de liberdade religiosa, na verdade, que acaba por se confirmar um modelo que estava já garantido na Constituição, mas que depois, com esta lei, viria a ser confirmado e viria a ser aceite por todos. E também pelo caminho, enfim, mais tarde, a própria Concordata de 1940, que de facto, com a nova Constituição, se tinha colocado em alguns aspectos com dúvidas de constitucionalidade, também viria a ser reformulada por uma nova Concordata assinada em maio de 2004, revogando a Concordata de 1940. E, portanto, embora nesse caso, quer a anterior, quer a atual Concordata, tivessem conservado um modelo de existência e de reconhecimento por parte do Estado desta disciplina nas escolas públicas. Portanto, eu diria que esta disciplina, este modelo de uma laicidade cooperativa acabou por vingar portanto, e por se consolidar. Aliás, até se te alargar, porque hoje esta disciplina não é só dada pela Igreja Católica, mas também pode haver outras experiências, certamente que são menores, porque também não há o mesmo número de fiéis da Igreja Católica que tem a Igreja Católica nas outras confissões, mas hoje há experiências também de ensino desta religião por parte de outras confissões religiosas, de ensino da religião por parte de outras confissões religiosas. E, portanto, desse ponto de vista, penso que sim se apaziguaram, digamos, os ânimos mais exaltados no sentido de achar que esta disciplina que é inconstitucional ou que o Estado não pode estar a pagar a professores que estão a ensinar uma religião particular quando o Estado é um Estado laico que não tem religião e que não se pode identificar com nenhum fenómeno religioso. Mas até isso é discutível, porque eu não conheço nenhum Estado que seja, digamos, ascético ou seja neutro do ponto de vista dos valores morais. E se todas as religiões, ou uma boa parte delas, transportam em si uma lógica de moralidade dos atos humanos, daquilo que é bom e daquilo que é mau, portanto, o Estado indiretamente tem que ter também uma dimensão moral. É impossível viver num Estado, por mais laico que ele seja, em que não tenha uma dimensão moral. E, portanto, se a religião em grande medida também coincide com a moral e com a ética da conduta humana, é evidente que não há nenhum mal em que um Estado laico possa, obviamente, ter opções concretas do ponto de vista da moralidade humana. Aliás, isso é evidente na Constituição, basta ler o artigo 1º. Quando nós lemos o artigo 1º da Constituição, dizemos que Portugal é um Estado que se baseia na dignidade da pessoa humana. Querem coisa mais moral e mais ética, e também já agora religiosa, do que se reconhecer na Constituição que o primeiro dos princípios fundamentais do direito constitucional português é o reconhecimento da dignidade da pessoa humana? Não me parece que haja coisa mais evidente do ponto de vista de haver essa coloração ético-valorativa e axiológica como fundamento do nosso direito constitucional e da ação da nossa comunidade política, quer como governantes, quer como governados. Bom, mas neste livro, enfim, e em muitos outros aspectos, há depois um conjunto de temas, e estou a falar-vos isto fazendo aqui agora uma pequena digressão sobre alguns assuntos, mas acreditem que há depois, hoje, uma série de assuntos que têm sido discutidos, digamos agora, na especialidade. Isto é uma visão macroscópica. Vamos agora ver aqui um pouco uma visão microscópica sobre alguns temas. Mas alguns deles até que são de vez em quando suscitados, mas há um tema que tem sido mais permanente, que é a questão dos abusos sexuais, e sabemos que tem havido várias respostas a esse assunto, que é realmente um assunto importante e tem que ser respondido. Mas quando veio cá o Papa Francisco, também lembra-se que estes assuntos da relação do Estado com a Igreja Católica e com as religiões em geral suscitou as maiores críticas por parte de certos setores. Aliás, houve até um famoso artista, por causa do valor do altar-palco do Parque Tejo, que hoje, aliás, se chama Papa Francisco, não sei se isso será inconstitucional, mas a Câmara Municipal de Lisboa deu esse nome, mas não me parece que tenha visto ninguém dizer que isso era inconstitucional, agora estou muito surpreendido com isso, mas lembra-se que até houve um célebre autor, um artista, que aliás tem acumulado muitos ajustes diretos aí pelo país fora, mas que pôs até uma nota de 500 euros, digamos, na escadaria que dava acesso a esse altar.
E, portanto, isso depois foi usado por muitas pessoas, como dizendo que o Estado estava a ter uma conotação religiosa, estava a ter uma preferência pela Igreja Católica, que isso era inconstitucional, que isso violava o princípio da laicidade. E, portanto, esses assuntos são assuntos, neste caso, do ponto de vista do financiamento, que foi dado, de facto, por várias instituições a uma iniciativa que era religiosa, mas não era só religiosa. E, portanto, de vez em quando aparecem na opinião pública, digamos, a retoma de vários assuntos que já são um bocadinho velhos. Digamos, há os assuntos estritamente religiosos, a questão da ordenação das mulheres, a questão do celibato dos padres, a questão da democracia na Igreja. Isso são assuntos mais do foro religioso, sobre o qual opinam muitas pessoas que nem sequer pertencem à Igreja Católica. Mas isso é outro assunto. Mas depois há os assuntos das relações entre Igreja e Estado. E, de vez em quando, estes assuntos voltam, digamos, à baila, quando há, e nessa ocasião em particular, esse assunto foi suscitado. Mas na verdade, esses assuntos são assuntos permanentes. Eu vou dar aqui só uma pequena, enfim, fazer aqui uma pequena digressão sobre estes assuntos. Temos a questão da eutanásia. Portanto, neste momento, há uma decisão muito importante do Tribunal Constitucional que veio declarar inconstitucionais várias normas de eutanásia. Enfim, na prática, a lei mantém-se em vigor, mas como ficou um queijo suíço, na prática não vai funcionar, porque deixou de ter um dos artigos principais para poder operacionalizar a aplicação da lei eutanásia, que é uma lei altamente discutível, sobretudo porque, na minha opinião, transfere o poder de vida e de morte da própria pessoa, que não é ela que vai dispor da sua própria vida, mas vai mandatar alguém, neste caso o Estado, que vai montar uma máquina para matar uma pessoa, mesmo que seja a pedido dessa mesma pessoa. Mas isso é uma coisa altamente discutível e eu acho que ilegítima que o Estado, alguma vez, possa ter esse poder sobre uma pessoa, enfim, já agora num país também que não tem pena de morte, neste caso, felizmente. E, portanto, essa questão, além de tudo o resto que havia, problemas de conceitos imprecisos, o que é uma lesão irreversível, o que é uma doença incurável, e quem é que depois pode determinar como é que se toma a decisão. Ou uma coisa muito pior do que isso, que também foi considerado inconstitucional, já agora ainda bem, todos os profissionais de saúde que se recusassem a entrar nesse procedimento de morte podiam objetar, a fazer uma objeção de consciência, mas tinham que justificar a objeção de consciência. Isto é uma coisa impensável. A objeção de consciência não tem que se justificar, ela própria, a objeção de consciência já está justificada. Eu não quero participar nesse processo porque a minha consciência me impede de o fazer. Acho que não há nenhuma justificação para dar. Mas querem que aqui acrescente um livro de 200 páginas para explicar porquê? Mas, portanto, digamos, quem fez essa lei chegou ao ponto de tentar bloquear o exercício do direito à objeção de consciência. É preciso termos noção, digamos, do extremo a que se tinha chegado neste tipo de legislação. E, felizmente, que aí o Tribunal Constitucional, penso que muito bem, não deixou passar essa norma, portanto, tem que diz respeito a um assunto complicado, a objeção de consciência. Claro que a objeção de consciência não é só por razões religiosas, sabemos disso. Pode haver objeção de consciência de natureza moral ou de natureza filosófica não religiosa, mas, obviamente, que a dimensão religiosa também estará presente. Esse é um aspecto. Depois, outro aspecto também que tem sido muito também discutido, refere-se, estou aqui a procurar alguns assuntos, julgo que são mais importantes, é a relação, por exemplo, com a política. Não só essa questão em particular do financiamento dos órgãos a atividades religiosas, mas já agora saber-se, por exemplo, os representantes religiosos podem estar ou não nas cerimónias públicas. Lembro um episódio, enfim, um pouco caricato, em que, na abertura do ano judicial, que teve lugar, penso que em janeiro, no Supremo Tribunal de Justiça, os três organizadores, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, na altura a bastonário dos advogados, e julgo que o Procurador-Geral da República, resolveram, e depois o jornal dizia assim, e os três são católicos, resolveram não convidar nenhum representante de nenhuma religião e também já agora nenhum representante da Igreja Católica. Embora houvesse uma cadeira, que já vem do século XVIII, onde normalmente se sentava o Patriarca de Lisboa. Portanto, com a ideia de que os representantes religiosos não podem estar em atos de natureza política, o que é, aliás, uma absoluta mentira. Porque a lei do Protocolo de Estado prevê precisamente a existência da presença de representantes religiosos, de acordo com a sua representatividade social e de acordo com os termos em que a cerimónia ocorre, enfim, sem haver discriminação, porque a discriminação não é só estarem uns e não estarem os outros, também há discriminação quando não está nenhum. E, portanto, neste caso, obviamente, que isto foi uma medida discriminatória, porque, por causa de uns, não foi nenhum. E, portanto, com o empobrecimento, obviamente, dessa cerimónia, porque deixou de ter
se era uma cerimónia que se apresentava à sociedade e em que havia pessoas das várias áreas da sociedade, porque é que também não havia a representação religiosa, sendo certo que até há um direito canónico, já agora, aliás, o Papa até é canonista, doutorado em direito canónico, agora o atual Papa, e, portanto, que era importante ter lá, evidentemente, representantes de natureza religiosa. Mas ainda não se lembraram, já agora, de retirar as quinas que estão na bandeira nacional, porque também tem um significado religioso. Portanto, ainda não chegámos lá, mas preparem-se que eu acho que daqui a uns tempos, talvez não nos próximos, mas daqui a uns tempos esse assunto vai ser retomado. Aliás, já tem sido referido várias vezes, digamos, para mudar a bandeira nacional, porque a bandeira nacional tem uma opção religiosa e é inconstitucional porque o Estado é laico. Portanto, as coisas que nós vamos ouvindo realmente são extraordinárias. Como, por exemplo, também temos ouvido uma coisa muito importante e séria, que é a tentativa de acabar com o segredo da confissão religiosa no âmbito do processo penal. Aqui, como sabe, o contexto é um contexto particularmente difícil, e, enfim, das coisas que têm acontecido, mas é evidente que o único segredo que no processo penal é inquebrantável é o segredo da confissão. É a única exceção. Até o segredo de Estado pode ser quebrado por vontade do Primeiro-Ministro. E os outros segredos, o segredo profissional, o segredo bancário já quase não existe, o segredo fiscal, o segredo também de vida privada também quase não existe, basta ir às redes sociais, mas este ao menos não pode ser quebrado, é o que está lá no Código de Processo Penal, mas tem havido tentativas, há noutros países, já agora, noutros países, de também levantar o segredo sacramental da confissão religiosa, no caso em que as religiões tenham esse sacramento, no meu caso a Igreja Católica, por causa de questões de natureza penal. E, portanto, isso até agora não houve nenhuma proposta para alterar esse artigo do Código Penal, mas também não me custa nada aceitar que uma das próximas ideias que de vez em quando aparecem seja no sentido disso também vir a ser alterado, o que seria uma coisa manifestamente injusta e inadmissível, e isso seria uma ingerência inadmissível do poder civil e do poder do Estado nas próprias confissões religiosas, neste caso em particular, na Igreja Católica. Bom, depois também há assuntos, enfim, podia falar aqui sobre muitos outros assuntos, a questão, por exemplo, também da cultura, ou que já agora em relação à questão dos crimes, por exemplo, muitos querem acabar com os crimes contra os sentimentos religiosos, dizendo que são inconstitucionais, já agora. Isto para certas pessoas tudo é inconstitucional, quando se fala em religião tudo é inconstitucional. Mas a certa altura, até posso contar este primeiro episódio, houve uma jornalista, não vou dizer o nome, que me telefonou a perguntar se os crimes que estão no Código Penal contra os sentimentos religiosos não seriam inconstitucionais. Quais são os crimes? É o crime de escarnecer ou de vilipendiar o fenómeno religioso, ou o crime de perturbar, por exemplo, uma procissão, ou de perturbar um ato de culto, ou de escarnecer publicamente sobre enfim, as características e as opções das religiões. Há esses dois crimes, estão lá, não são assim punidos severamente, realmente não são, mas eles estão lá. Aliás, o título é Crimes contra os Sentimentos Religiosos. E depois já agora pode haver outros crimes conexos que são agravados se houver uma raiva ou um ódio religioso, também esses crimes são agravados. Sobretudo os crimes discursivos, os crimes de ódio religioso, por exemplo, ou de desigualdade por razões de natureza religiosa, discriminação por natureza religiosa. E eu disse a essa senhora, bem, já estou a dizer que foi uma jornalista, disse a essa senhora que não era inconstitucional, porque, na verdade, o Estado tem que proteger. O Estado não deve não intervir, mas também deve proteger o fenómeno religioso. E muitas vezes a maneira de proteger é, naquilo que é mais grave, defender, obviamente, digamos, o exercício de uma atividade religiosa, punindo com um crime, que é a maneira mais dura que há de punir uma conduta humana, punir com um crime aquilo que vai contra aquilo que é de essencial desse fenómeno religioso. Claro que isto depois tem uma outra... Esta pergunta, aliás, era num contexto, tinha que ver um pouco com uma sátira religiosa que na altura estava a ser feita no Brasil, isto foi há uns anos, de um célebre filme que foi feito no Brasil, mas é evidente que aqui há um dilema muito complicado, que é saber onde é que termina a liberdade de expressão ou a liberdade cultural e onde é que começa a defesa da liberdade religiosa, no sentido de se poder brincar com a religião, mas acho que não se deve aceitar fazer a caricatura ou gozar com a religião. E essa fronteira às vezes é difícil de fazer, reconheço que seja difícil de fazer, mas esses crimes existem e devem ser garantidos e devem ser fiscalizados, portanto, crimes contra os sentimentos religiosos, de qualquer religião, obviamente, não de uma religião particular. Portanto, mas vejam que isto é uma outra questão também que vai aflorando nas relações entre o Estado e as várias confissões religiosas. Bom, e depois, claro que aqui agora, em relação à vossa disciplina, eu também, esta é a segunda parte da minha intervenção, que vou já terminar, também gostaria aqui de deixar, salientar aqui a importância da vossa disciplina. Aliás, vi aquele vídeo e aquela mensagem do Papa Francisco, realmente muito bonita,
E realmente, eu lembrei-me do seguinte, é que realmente a vossa disciplina é uma disciplina realmente integral, no fundo é uma disciplina integral, e é a prova dos 9, é a contraprova das outras disciplinas. Acho que é nessa posição que se tem que colocar. Não é colocar-vos na posição de fiscalizadores dos outros professores das outras disciplinas, não é isso. Mas a vossa disciplina pode garantir a fidedignidade dos ensinos das outras disciplinas. Porque a vossa disciplina, tanto quanto eu sei, acaba por ser uma disciplina, digamos assim, interdisciplinar, porque acabam por ter assuntos, por exemplo, de história, têm assuntos de filosofia, têm assuntos da política, têm assuntos de justiça, acabam por ter um pouco de tudo. E podem, através da vossa disciplina, até corrigir erros, são tantos, meu Deus, são tantos, que estão a ser ensinados nas outras disciplinas, para já não falar na educação para a cidadania, isso é melhor nem falar. Mas tem um papel muito importante, digamos, da prova dos 9, e muitas vezes, ser através da vossa disciplina, que pode haver retificações ou esclarecimentos sobre aquilo que é ensinado nas outras disciplinas da porta ao lado, que muitas vezes não é propriamente, não é ensinado da melhor maneira ou com os melhores propósitos. Eu vou só aqui referir 2 ou 3 temas, só para terminar. Desde logo a questão, que eu acho que é muito importante hoje, a questão da importância da política e da importância dos direitos das pessoas. Isso é uma coisa muito importante. Aliás, o atual Papa, como sabem, até escolheu o nome de Leão XIV em homenagem a Leão XIII, que foi um importante Papa, porque fez uma importantíssima, portanto, não sei se é a primeira encíclica sobre... Bem, a doutrina social da Igreja não começou com a encíclica Rerum Novarum, isso é óbvio. Mas essa primeira encíclica que realmente codificou ou esclareceu de uma forma, digamos assim, sistemática, os primeiros de vários princípios que correspondem àquilo que nós chamamos hoje de doutrina social da Igreja. Porque depois, como sabem, houve sempre várias encíclicas, a 40º ano, a Passim Terris e, por exemplo, a 70º anos, que foram, digamos, acrescentando novas ideias dentro daquilo que se entende que a Igreja deve ter como orientação para a vida social, não propriamente uma orientação teológica, mas uma orientação para a vida cotidiana da comunidade política. E, portanto, Leão XIII, na altura, foi muito importante porque, por um lado, defendeu contra o socialismo marxista a garantia da propriedade privada dos meios de produção, portanto, que isso não tinha que ser estatizado, mas, ao mesmo tempo, disse que era necessário garantir o justo salário dos trabalhadores e que os trabalhadores tinham todo o direito de se organizarem em sindicatos. E, portanto, foi aqui esta solução intermédia que foi muito importante, numa altura do capitalismo selvagem, que as pessoas não tinham sequer domingo para descansar, em que não havia condições de trabalho com segurança nem higiene, e, portanto, essa encíclica, que tem, no fundo, estas 2 coisas muito importantes, o direito ao justo salário e a liberdade de associação sindical, realmente isso foi uma coisa que está lá bem frisado na Rerum Novarum, de 1891, e, de facto, foi uma importante intervenção da Igreja Católica para, digamos, colocar uma posição intermédia, repudiando que era um capitalismo selvagem que realmente trouxe aquilo que nós hoje sabemos que foi a questão social, que foi dramática em muitos países, portanto, com a Revolução Industrial, digamos, acelerada, mas também sem, obviamente, embarcar e aceitar postulados, enfim, socialistas de materialismo dialético, obviamente, que rejeitam a presença de Deus. E, portanto, essa foi... E penso que essa encíclica teve o seu tempo e acho que a disciplina de educação e moral e religião católica, obviamente, também deve salientar a importância desses princípios e desses direitos que hoje se têm vindo a desenvolver. Aliás, hoje esses direitos, nós chamamos de direitos de segunda geração, porque os primeiros foram logo obtidos no princípio do liberalismo, mais os direitos de liberdade, estes são mais direitos da igualdade ou de solidariedade, mas hoje há várias gerações de direitos, hoje já se fala na 4ª geração, na 5ª geração de direitos das minorias, ou os direitos, por exemplo, direito à paz, ou agora os direitos no mundo digital, no ciberespaço, também há novos direitos que é preciso afirmar, porque provavelmente é uma nova realidade, aliás, precisamente sobre isso, e muito bem o Papa Leão XIV disse que, quando falou na inteligência artificial, é aquilo que nós chamamos a 4ª Revolução Industrial, precisamente. A primeira foi da máquina a vapor, a segunda foi da produção em série, a terceira foi dos computadores e a quarta é esta mesmo, em que já não é só a produção de computadores, ou não é só a agregação, digamos, de muitos elementos num computador, mas é de facto a capacidade generativa de alguém, de uma máquina que resolve um problema com autonomia em relação àquilo que lhe é dado como, digamos, indicação humana para resolver, portanto, veículos autónomos e outras coisas que nós agora estamos a assistir em grande divulgação. Portanto, este é um ponto importante, digamos assim, que deve fazer parte da disciplina e que pode servir para mostrar que muitas vezes os direitos sociais não são só marxistas, mas que há direitos sociais que não têm qualquer conotação com o marxismo. Depois, outro aspecto também importante tem a ver com a questão da filosofia da religião. Como sabe, a filosofia tem o seu próprio percurso,
Enfim, uns falam mais na filosofia grega, outros falam mais na filosofia do iluminismo, depois normalmente ali pelo meio as coisas são esquecidas, a filosofia, digamos, da Idade Média é esquecida, aliás, considerada a Idade das Trevas, eu por acaso acho que não é bem assim, mas precisamente, ora, a filosofia da religião hoje é uma coisa muito importante porque é uma disciplina que explica, que pode explicar de uma forma racional, não sei que estas coisas não são fáceis, a própria essência de Deus, mas basta lembrarem dois grandes autores, aliás, que são insuspeitos porque são muito diferentes entre si. Enfim, quem é que não conhece as 5 vias de São Tomás de Aquino, da explicação da essência, da prova da essência de Deus, ou o próprio René Descartes, já agora, que foi o pai do idealismo, enfim, a viragem da filosofia para o subjetivismo que se deve a René Descartes, mas ele próprio formulou as suas máximas para comprovar a existência de Deus. E, portanto, às vezes isso é preciso lembrar. E claro que a filosofia da religião depois tem vários assuntos, saber o que é Deus, as suas características, a questão do mal, digamos, a justificação do mal, tudo isso, mas isso tem um lugar muito importante que muitas vezes é esquecido quando se ensinam as outras matérias da filosofia nas suas várias áreas. Embora normalmente nós, sobretudo o que fica é mais a filosofia, mais a axiologia do que propriamente outro tipo de filosofia, ou epistemologia, ou ontologia, etc. Depois, outro aspecto também que eu queria aqui referir, porque julgo que o tempo já está a terminar, para não estar aqui a abusar, tem a ver com a própria história. Porque aqui, ao contrário do que as pessoas pensam, muitos acham que a história da Igreja é uma história de trevas, não é? De sombras e de cataclismos. Depois falam nas cruzadas, que foi uma invasão de um território alheio e uma matança generalizada de mouros. E depois, se calhar até foi, mas pronto. Mas foi o que foi. Depois também a Inquisição, o que aconteceu com a Inquisição. Depois, agora até os descobrimentos foram maus, porque os descobrimentos, afinal, fomos lá impor uma religião que não era das pessoas que lá estavam. Portanto, agora, realmente, as reinterpretações da história são para todos os gostos e, às vezes, da forma mais absurda. Mas é preciso explicar também qual foi o papel da Igreja nesse percurso histórico, porque também trouxe os seus contributos. Aliás, o próprio conceito de pessoa humana é um conceito profundamente cristão, já agora. O conceito da separação do poder temporal do poder espiritual, ainda que não praticado durante muitos séculos, é um conceito cristão, que se deve à filosofia cristã e à religião cristã. Basta pensar na pergunta que fizeram a Jesus sobre se era legítimo pagar o tributo a César. A pergunta capciosa, porque qualquer resposta seria sempre má, não é? Mas, portanto, mesmo do ponto de vista da intervenção, digamos, dos governantes na sociedade, o catolicismo trouxe o seu importante contributo em vários momentos da história ao longo dos tempos. Já agora, só dois factos que já sabem com certeza. Quem é que descobriu a teoria do Big Bang? Não foi aquele senhor inglês, o Stephen Hawking, não foi esse, não. Foi um senhor belga, sacerdote, chamado Georges Lemaitre, não é, que nasceu em Charleroi e morreu em Louvaina, que foi o primeiro que formulou a teoria do Big Bang, já agora. Portanto, na passagem do século XIX para o século XX. E já agora, quem é que disse que pela primeira vez a Terra é que circulava à volta do Sol? Foi Nicolau Copérnico, que era sacerdote polaco, como sabem. Embora penso que só tivesse publicado o livro depois de morrer, já cautela, já agora. Mas de facto, mas realmente foi um sacerdote polaco católico, na verdade é isso. E já agora, também às vezes é preciso esclarecer que Galileu Galilei não foi, mas não morreu na fogueira. Também não morreu na fogueira. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, mas não morreu na fogueira. Morreu em casa, enfim, abjurou, enfim, forçadamente, lamentamos isso, mas de facto as coisas foram assim que aconteceram. Mas, portanto, também já agora este aspecto da história e talvez procurar dentro da história da própria Igreja também os aspectos que podem ser apresentados como aspectos bons. Aliás, a Idade Média teve aspectos positivos. As universidades foram criadas na Idade Média. As universidades é uma criação da Idade Média. A Revolução Agrícola aconteceu na Idade Média. Os novos métodos de produção agrícola são da Idade Média, não são da Idade Moderna. A letra de câmbio foi descoberta na Idade Média. As cidades apareceram na Idade Média. Portanto, às vezes também é preciso desmontar esse discurso, que é um discurso que está mais ou menos feito, contra a Idade Média e que, sobretudo, enfim, num momento em que houve, obviamente, uma lógica de república cristiana e de domínio da Igreja Católica por toda a Europa. Mas, portanto, deixo aqui estas palavras de respeito, de agradecimento pelo vosso trabalho, enfim, agora de uma forma um pouco mais abstrata, mas sei que esse trabalho existe e vou conhecendo através dos vossos representantes também o que têm feito ao longo de todo o país. Muitas vezes a disciplina também, a vossa disciplina, é uma disciplina que permite a pacificação nas escolas, entre, digamos, setores de tensão entre pais e alunos e professores. Penso que o professor desta disciplina é sempre um farol que ali está de estabilidade
e de agregação e de alívio e de superação de tensões. E portanto, a vossa posição de professor, ou de professora, professores e professoras nesta disciplina, é muito mais do que isso. É realmente um sinal, é uma luz ali em cada escola, mesmo de esperança e de profecia. Acredito nisso. Infelizmente não pude ter esse professor na minha vida pessoal. Não posso regressar aos meus 10 anos, não posso, de facto. Mas felizmente que isso não acontece com outros que têm essa felicidade. Muito obrigado e parabéns pelo vosso trabalho.